Hoje é 28 de março de 2014, estamos iniciando mais um programa Momentos Espirituais, onde vamos discutir um pouco mais sobre os conceitos da doutrina espírita, em particular sobre o estudo das leis morais que fazem parte do livro terceiro de O Livro dos Espíritos. Estamos estudando o capítulo relativo à lei de liberdade e dentro dele já discutimos o livre-arbítrio, a fatalidade e agora vamos expor os conceitos relativos ao conhecimento do futuro. Estamos acompanhados aqui, para nossa alegria, do nosso querido José Irmão, companheiro lá do Paulo de Tarso, e também do nosso fiel escudeiro, e da minha parte eu também procuro ser fiel escudeiro, né, Guilherme? Do nosso Guilherme. A primeira questão que envolve esse tema, ela é de número 868, para quem quiser depois estudar com mais afinco lá em O Livro dos Espíritos, e o Kardec quer saber dos benfeitores. O futuro pode ser revelado ao homem? Aí, a esta indagação, os imortais respondem: em princípio, o futuro é desconhecido e apenas em casos raros e excepcionais Deus permite que seja revelado. Então, em princípio, o futuro não deve ser revelado, mas em algumas situações Deus permite esta revelação. Na questão 869, Kardec quer saber dos benfeitores: com que objetivo o futuro é oculto ao homem? Se conhecesse o futuro, respondem os imortais, o homem negligenciaria o presente e não agiria com a mesma liberdade, porque seria dominado pelo pensamento de que, se uma coisa deve acontecer, não tem por que se preocupar. Ou então, o homem procuraria dificultar o acontecimento, de acordo com o interesse dele. Ou seja, se o interesse dele é que aquilo é interessante e que deva se consumar, aquele determinado acontecimento, então ele não faria esforço nenhum, porque ele sabe que aquilo deveria acontecer. Agora, se aquele acontecimento que está programado não vai contra os seus interesses, logicamente que ele faria de tudo para dificultar a concretização daquele acontecimento. Deus quis que assim fosse, para que cada um cooperasse no cumprimento das coisas, até mesmo daquelas a que gostaria de se opor. Assim, preparais vós mesmos frequentemente, sem desconfiar disso, os acontecimentos que sucederão no curso de vossa vida. Boa noite, Guilherme. Boa noite, José Irmão. Gostaria das considerações iniciais de vocês. Boa noite a todos. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Guilherme. Mais uma alegria estar aqui com os amigos nessa atividade maravilhosa de estudar o Livro dos Espíritos, ainda na parte das leis morais, como nós dissemos, que é, de fato, o conjunto de leis do Evangelho, não é? Podemos dizer que as leis do Cristo, o amor do Cristo, está representado nessas leis, né? E eu acho que essa parte ela é muito clara quando fala sobre o futuro. Quer dizer, é a mesma questão porque nós esquecemos o passado. Quer dizer, para que eles não se transformem em verdadeiros grilhões que nos dificultam a marcha,
não é? Então o homem tem, às vezes, aquela vontade de conhecer o futuro, de saber o que lhe espera, não é? Mas se a gente agisse assim, quer dizer, a gente ia ficar muito engessado. Então, o melhor é que aconteça as coisas que devem acontecer, e a gente peça para Jesus sempre nos fortalecer, nos dê coragem para encarar as dificuldades, mas também as bênçãos que virão. Boa noite a todos, aqui é o Guilherme. Na verdade, a minha consideração inicial é uma pergunta. Então, quando a gente fala do futuro, aquelas pessoas que se dizem videntes do futuro e que eventualmente até fazem leitura de mãos ou de mapa astral e começam a falar para a gente um monte de coisa que vai acontecer, e conheço diversas pessoas que inclusive falam, não é possível, você tem que ouvir essa pessoa falando, que falou muita coisa que aconteceu e tudo mais. Isso tudo, talvez na grande maioria, não existe, não é real, a pessoa não tem esse poder, né? Então, Guilherme, nós temos que saber separar o joio do trigo, né? Há médiums que são médiums sérios e que executam o seu trabalho sem interesse secundário. Esses médiums, quando procurados, certamente darão conselhos que serão úteis para aquelas pessoas que os procurem. Muitas vezes até com mensagens da espiritualidade superior. Por outro lado, nós também somos obrigados a reconhecer que existem médiums que são menos evoluídos ou com uma moralidade ainda não muito desenvolvida e que buscam interesses financeiros ou interesses pessoais voltados para angariar algum tipo de vantagem para si, não necessariamente econômica, mas vantagens como em determinados tráfico de influência. E essas vantagens, como muitas pessoas lhes procuram vivendo determinadas situações aflitivas e muitas vezes querendo ouvir coisas positivas que sejam, ou que aquela pessoa julga que vai ser útil para ela, então muitos desses médiuns, influenciados pela espiritualidade inferior, falam ou revelam ou dizem que revelam aquilo que aquela pessoa gostaria de ouvir. Não necessariamente como uma revelação do alto ou uma revelação que possa servir de estímulo para a sua caminhada evolutiva. Muitas vezes essas pessoas procuram os médiuns, para obter respostas relativas a problemas que essas pessoas vivenciam, sobretudo no campo material. Então, são pessoas que querem saber se o seu comércio vai dar certo, se o relacionamento amoroso que essa pessoa iniciou, se vai ser positivo, se tem futuro, se vai dar certo. E para essas questões materiais, os benfeitores espirituais ou os espíritos de elevada sabedoria não se envolvem com essas questões. Agora, eles se envolvem sim, quando são chamados, quando é pedido com humildade uma opinião, um bom conselho, ou para que aquela pessoa consiga angariar forças necessárias para resistir a uma tentação, para resistir a uma provação, se essa pessoa pede com sinceridade.
Então, essas questões materiais, muitas vezes, demonstram não só uma certa imaturidade psicológica de quem procura esses médiums, e também bastante influência negativa que esses médiums que desejam interesses menores, que esses médiums apresentam para os seus interlocutores. Então, você estava falando, eu me lembrei do Chico, que dizia, não se preocupe que eu não vou morrer agora. O dia que eu morrer vai ser um dia que a população brasileira inteira vai estar em festa, vai estar muito alegre. Né? Então, é o caso de uma, entre aspas, visão de futuro, né? Quer dizer, provavelmente contada pela própria espiritualidade por uma pessoa séria e respeitada como foi o Chico. Né? Exato. E quem acompanhou mais de perto a vida do Chico confirma esse fato, né, Guilherme? Que ele dizia que ele só desencarnaria quando o Brasil estivesse numa situação de muita alegria. Agora, vamos raciocinar. Ele era uma pessoa muito querida. Independente se a pessoa era espírita ou não, todas as pessoas amavam muito o Chico. Independente se era católico, protestante, enfim. E se imagine você que os últimos dias dele ele estivesse internado num hospital, num leito de dor, né? E grande parte da população brasileira orando pela melhora dele, né? Ou seja, a força da oração todos nós conhecemos, né? O Chico Xavier não desencarnaria nunca, né? Ele poderia ficar lá envolvido lá naquela parafernália dos aparelhos de respiração da UTI, por exemplo, e todo mundo rezando por ele, né? E como que ele se desliga, como que o seu espírito se desligaria do corpo? Teria muita dificuldade. Aí, olha só a sabedoria da espiritualidade superior. A espiritualidade superior aproveitou que naquele dia o Brasil foi campeão do mundo e ninguém se lembrava do Chico, né? Quem vai se lembrar do Chico? Está todo mundo pensando lá no Rivaldo, no Ronaldo, naquele título de 2002 que realmente foi muito emocionante, né? No Filipão, e ninguém se lembrava do Chico. Aí no começo da noite, né? Tanto é que passou de maneira, assim, podemos dizer, pela importância do Chico, de maneira discreta. Muitíssimo discreta, bem lembrado. A palavra é essa mesmo. Né? E o Guilherme lembra bem, porque veio a ser uma revelação. E essa revelação ele falou desde o princípio. Só que certamente, eu acredito, ele não conhecia exatamente qual a data. Né? Só foi informado para ele que a situação que envolveria a desencarnação dele seria uma situação de muita alegria para o país. Né? Sem dúvida. Eu digo assim que Chico desencarnou da forma que Chico viveu, sempre discreto. Né? Passou de maneira discreta. Em relação a isso, a essa pergunta do Guilherme, muito pertinente, aliás, eu retorno aqui ao início da nossa pergunta, 868, quer dizer, quando Kardec pergunta: o futuro pode ser revelado ao homem? E ele diz, que o Marcelo já leu aqui, em princípio o futuro lhe é oculto e não é senão em casos raros e excepcionais que Deus permite a sua revelação. Então sim, é permitido em casos raros e excepcionais. Então vamos lembrar do caso dos profetas, por exemplo, que eles tinham uma visão antecipada em benefício de um povo, que provavelmente lá evidentemente naquela época estava seguindo por um caminho às vezes não muito correto, e esses profetas tinham o dom de prever o futuro e alertar ao povo, não é? Quer dizer, olha, Deus está mandando dizer, né, que o povo deve evitar isso porque é uma consequência natural e tudo mais. Então, quer dizer, é sempre para um bem maior, não é verdade? E como o Marcelo bem disse, se deixar, nós vamos nos preocupar com coisas bobas, com não só coisas materiais,
como coisas bobas e tal. E os espíritos não se ocupam de frivolidades. Exatamente. Né? Quer dizer, eles têm coisas mais importantes para fazer, coisas sérias, trabalhos. Os espíritos do bem são muito ocupados e uma ocupação benéfica, não é? Graças a Deus, para o nosso bem, e não tem tempo para esse tipo de coisa. A própria vinda do Mestre também foi visto por muitos profetas, né? Profetas, foi prevista por muitos. Isaías e tal, quer dizer, porque seria um bem enorme, né? O nascimento de Cristo, sem dúvida, foi o acontecimento mais importante do nosso planeta, e muitos profetas previam isso também. Quer dizer, como diz aqui claramente na questão 868, né? Quer dizer, em casos excepcionais, Deus se permite. E é engraçado porque a questão que vai vir agora, a 870, a 870, ele também abrange isso. Né? Quer dizer, uma vez que é útil que o futuro seja desconhecido, porque Deus algumas vezes permite a sua revelação, que o Marcelo vai dar continuidade agora. Exatamente, Zé Irmão. Aí os benfeitores espirituais respondem que Deus permite a sua revelação, a revelação do futuro em algumas ocasiões, quando esse conhecimento prévio deva facilitar o cumprimento de algo em vez de dificultá-lo, ficando obrigado o homem a agir de modo diferente do que faria sem esse conhecimento. Além disso, é frequentemente uma prova. A perspectiva de um acontecimento pode despertar pensamentos bons ou maus. Se um homem souber, por exemplo, que receberá uma herança com que não contava, pode ser que essa revelação desperte nele a cobiça pela expectativa de aumentar seus prazeres terrestres, pelo desejo de se apossar de imediato da herança, desejando talvez a morte daquele que lhe deve deixar a fortuna. Ou então, essa perspectiva pode despertar-lhe bons sentimentos e pensamentos generosos. Se a predição não se cumpre, sofrerá uma outra prova, a prova da decepção. Mas ele não terá, por isso, mérito ou demérito pelos pensamentos bons ou maus que a expectativa do acontecimento ocasionou. Você vê que interessante? Que como que vai se avaliar o mérito ou a ausência de mérito daquela pessoa encarnada que obteve essa informação daquilo que iria acontecer no futuro, se ele tinha conhecimento do que ocorreria, né? E como ele tinha conhecimento, se ele tem pensamentos bons, ou seja, quando de posse daquela herança, ele ia distribuir a riqueza, ele ia usar o dinheiro em favor da sociedade, vamos supor, né? Mas o mérito dele é um mérito, vamos dizer assim, bem acanhado, né? Agora, se fosse o contrário, né? Ele não estava preocupado em dividir, em levar melhorias para a sociedade, para o meio que ele convive. Então, o que ele faz? Ele quer utilizar aquela herança que um dia seria dele, para os prazeres materiais dele. Muitas vezes é possível que ele não só deseje a morte daquele que vai lhe dar a herança, como até mesmo pode participar para acelerar essa morte, né? Como nós temos conhecimento de vários casos, né? Sim. Então, não à toa que apenas em casos excepcionais o futuro é revelado. Todos conhecemos o vidente, um dos videntes mais famosos da história, que é o Nostradamus, né? Nostradamus lá da França. E nunca me esqueço de uma predição, de uma profecia que ele fez, que diz assim, que ele escreveu de forma alegórica, né, de forma simbólica. E uma das profecias ele escreveu assim:
quando a rosa florescer na França, o Papa não pode sair de casa. Você conhece essa, Guilherme? Não conhecia. Quando a rosa florescer na França, o Papa não deve sair de casa. Então, quando a gente vê uma frase simples dessa, aí você fala, poxa, mas o que quer dizer rosa? Rosa florescer no campo. Ué, lógico que as flores, elas vão florescer aonde? Vão florescer no campo. E o que o Papa tem com isso? Tem a ver com isso? Pois bem, olha só a simbologia, meus caros amigos. A simbologia é assim. Em 1981, todos sabemos que o antigo Papa João Paulo II, muito querido por sinal de todos nós brasileiros, e católicos e não católicos, ele angariou a simpatia de muita gente, pelo seu trabalho, pelo seu mérito. Em 1981, ele foi vítima de um atentado em Lisboa, lá em Portugal. E naquele dia, François Mitterrand havia sido eleito o presidente da França. François Mitterrand representava o Partido Socialista. E o símbolo do Partido Socialista era a rosa. Então vejam vocês que muitas vezes as revelações são feitas, mas elas são feitas de maneira discreta, de maneira oculta, simbólica, alegórica, né? Quem que poderia prever isso, né? Muito difícil de fazer uma previsão com essas características. Ou seja, quando a rosa florescer na França, o Papa não deve sair de casa. Felizmente o Papa acabou, não culminou com a morte dele, ele foi atendido, foi operado e recuperou-se, né? Felizmente. E posteriormente perdoou. Bem lembrado, posteriormente visitou o autor do disparo, né? Na prisão, não me lembro em qual prisão que ele ficou. E foi lá e conversou, perdoou, e foi um momento muito emocionante, né? Essa do Nostradamus só dá umbral para poder dizer o que. Lógico que é uma brincadeira. Mas eu me lembro, meus irmãos, aqui de nós que estamos reunidos hoje aqui, acho que eu sou o mais ancião. Então eu me lembro dessa história lá na época, né? Eu sou mais ancião, de longe. E então eu me lembro que esse comentário foi feito assim com bastante frequência, né? E esses comentários deixaram bem esclarecido isso. Por outro lado, nós vamos fazer uma breve pausa, uma pausa musical, e daqui a instantes retornaremos com algumas outras revelações empolgantes. E a primeira pausa musical é com o cantor Josh Groban cantando Jesus, a Alegria dos Homens.
Retornamos então com o programa Momentos Espirituais. Estamos discutindo sobre o tema Conhecimento do Futuro, que é um item que faz parte do estudo da Lei de Liberdade, composta no conjunto das leis morais que se encontra lá no livro 3º de O Livro dos Espíritos. Então falávamos agora há pouco sobre algumas predições, algumas revelações que a espiritualidade superior, com a anuência de Deus, permite sejam reveladas. Todos aqui conhecemos o famoso Salmo 23. O famoso Salmo 23, nós conhecemos o seu início como: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas a tradução do original hebraico, a tradução correta é: o Senhor é meu pastor, não me faltará. Porque se você traduzir como nada me faltará, significa que Deus tem que dar casa, comida, roupa lavada, 15 mil por mês para todo mundo. E aí ninguém vai atrás do trabalho, dos seus esforços, da luta diária que nos estimula a todos a progredirmos. Então, o Salmo 23, é um salmo que tem uma história belíssima, porque o Davi estava sendo perseguido pelo rei Saul, e um grupo de amigos do Davi disse: olha, Davi, eu acho que é melhor você fugir para o deserto, porque o rei Saul está vindo aí com os seus soldados, e ele não só quer prendê-lo, como parece que ele quer matá-lo. O rei Davi, o mais tarde que se tornou rei Davi então não teve outra alternativa. Ele teve que se embrenhar no deserto da Judéia. E o deserto não tem nada. É areia, pedra, pedra e areia. E quando ele entra no deserto, lhe vem a inspiração desse famoso Salmo 23. O Senhor é meu pastor, não me faltará em fortaleza, não me faltará em me conceder as forças morais para eu suportar essa provação. Então é nesse sentido que devemos entender esse primeiro verso do Salmo 23. Mas eu só quis fazer uma referência ao Salmo 23, porque todos sabemos que antes do Salmo 23, nós temos o Salmo 22. E o Salmo 22 é um salmo profético que revela tudo o que iria acontecer com o Messias. Eu tinha muita dificuldade de entender, sabe, José, irmão, Guilherme, companheiros, que quase no momento final da crucificação, Jesus diz assim: Deus, Deus, por que me abandonaste? Poxa vida, se Jesus veio trazer tantos ensinamentos de elevada ordem moral, veio trazer tantos ensinamentos de resistir ao mal, de nos encorajarmos diante das provações, etc., etc., é um contrassenso ele, nos momentos finais da sua existência, pronunciar essa frase, né? Deus, Deus, por que me abandonaste? Né? E, na verdade, ele não estava se queixando de Deus. Na verdade, ele estava cantando o Salmo 22. E o Salmo 22 é o salmo que identifica
o Messias. Ou seja, lá, naquele momento final da sua existência, ele estava se identificando para a humanidade como o Messias. E o Salmo 22, ele começa desse jeito: meu Deus, por que me abandonaste? Descuidado de me salvar, apesar das palavras de meu rugir. Meu Deus, eu grito de dia e não me respondes, de noite e nunca tenho descanso. E tu és o Santo, habitando os louvores de Israel. Nossos pais confiavam em ti, confiavam e tu os salvavas. Eles gritavam a ti e escapavam, confiavam em ti e nunca se envergonharam. Quanto a mim, sou verme, não homem, riso dos homens e desprezo do povo. Todos os que me veem caçoam de mim, abrem a boca e meneiam a cabeça. Que ele recorra a Yahvé, que ele o liberte, que o salve, se é que o ama. Pois és tu quem me tirou do ventre de minha mãe, quem me confiou ao seu peito. Eu fui lançado a ti ao sair das entranhas. Tu és o meu Deus desde o ventre materno. Não fiques longe de mim, pois a angústia está perto e não há quem me socorra. Cercam-me touros numerosos, touros fortes de Bazã me rodeiam. Escancaram sua boca contra mim, como o leão que dilacera e ruge. Eu me derramo como água, e meus ossos todos se desconjuntam. Meu coração está como a cera, derretendo-se dentro de mim. Seco está meu paladar, como caco, e minha língua colada ao maxilar. Tu me colocas na poeira da morte. Cercam-me cães numerosos, um bando de malfeitores me envolve, como para retalhar minhas mãos e meus pés. Posso contar meus ossos todos, as pessoas me olham e me veem, repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica tiram sorte. Tu, porém, Yahvé, não fiques longe. Força minha, vem socorrer-me depressa. Salva minha vida da espada, minha pessoa da pata do cão. Salva-me da goela do leão, dos chifres do búfalo, minha pobre vida. Anunciarei teu nome aos meus irmãos, louvar-te-ei no meio da assembleia. Vós que temeis a Yahvé, louvai-o, glorificai-o, descendência toda de Jacó, temei-o, descendência toda de Israel. Sim, pois ele não desprezou, não desdenhou a pobreza do pobre, nem lhe ocultou sua face, mas ouviu-o quando a ele gritou. De ti vem meu louvor na grande assembleia, cumprirei meus votos frente àqueles que o temem. Os pobres comerão e ficarão saciados, louvarão a Yahvé aquele que o buscam, que vosso coração viva para sempre. Todos os confins da terra se lembrarão e voltarão a Yahvé. Todas as famílias das nações diante dele se prostrarão, pois a Yahvé pertence à realeza, ele governa as nações. Sim, só diante dele todos os poderosos da terra se prostrarão. Perante ele se curvarão todos os que descem ao pó. E porque não vive mais, e por quem não vive mais, sua descendência o servirá. E anunciará o Senhor às gerações que virão, contando a sua justiça ao povo que vai nascer. Eis sua obra. Então, meus caros amigos, vejam vocês que tem alguns detalhes neste salmo que identificam
ou que mostram tudo o que aconteceu com o Mestre aos pés da cruz, quando foi dado água para ele beber, só que água com vinagre, quando seus ossos foram quebrados, quando os soldados tiravam sorte para ver qual que ficaria com a sua túnica, e que ele estava cercado por malfeitores. Trata-se realmente de um salmo profético que foi dito, que foi atribuído ao rei Davi, o Salmo 22, e foi escrito aproximadamente 8 ou 9 séculos antes de Jesus. Então, realmente, em muitas situações, nós vamos observar que Deus permite haja a revelação do futuro. Mas essas revelações ocorrem em situações especiais. Vamos encontrar outras revelações ainda ocultas em algumas obras psicografadas pelo nosso Chico Xavier. Naquela obra Paulo e Estevão, ditada pelo Espírito de Emmanuel, vamos encontrar, logo no primeiro parágrafo, uma revelação que Emmanuel escreve, e ele escreve mais ou menos assim: as ruas de Corinto eram suntuosas. Corinto era a cidade que morava Gesiel. Gesiel é um dos personagens centrais da história. As ruas de Corinto eram suntuosas. Parece que o autor da obra está escrevendo para enfeitar, para florear, para preencher linhas, vamos dizer assim. Mas o Emmanuel é um espírito de ordem elevada e ele não escreve informações apenas com o objetivo de florear. O livro Paulo e Estevão foi escrito em 1941, por volta do início da década de 70. Arqueólogos pesquisavam, ou arqueólogos, como nós dizemos, arqueólogos escavavam, exato, obrigado Guilherme. Arqueólogos escavavam as ruínas da antiga cidade de Corinto, lá na Grécia. E eles detectaram que as ruínas da parte antiga da cidade de Corinto, nas suas ruas centrais, ou em suas ruas centrais, eram formadas por mármore. Vejam vocês que uma simples frase que o Emmanuel coloca lá no livro Paulo e Estevão, nós podemos dizer que é a prova intelectual da imortalidade. É a prova intelectual da imortalidade, porque uma revelação que é feita 30, 40 anos antes, ela é comprovada por pesquisadores, por arqueólogos, e eles puderam comprovar aquela informação que foi dada 30, 40 anos antes. Que na época foi motivo de questionamento, de menosprezo, né, Guilherme? Porque não se tinha essas informações, né? Mas uma enciclopédia de arqueologia bíblica revelou esse estudo que comprova uma simples frase que dá a impressão que é um floreio de escritor. Muito bom. É um livro maravilhoso. Eu indico a todos.
Não tem muito mais. O Paulo e Estevão é uma obra maravilhosa, realmente, e eles fazem, o Emmanuel faz revelações que só se encontram lá. Na obra Atos dos Apóstolos, não se tem conhecimento de que Paulo, antes de se tornar Paulo, né, Saulo de Tarso, não só foi o responsável pela morte de Estevão, como também possuía ou era noivo de uma mulher que não tem nenhuma citação. E esse noivado em sua existência foi a chave principal para que Jesus, às portas da cidade de Damasco, pudesse ser por Saulo ouvido e depois modificar toda a sua trajetória existencial, uma vez que Saulo, naquele momento, estava indo para Damasco com o objetivo de não só prender, como depois condenar à morte o famoso Ananias, nosso querido Ananias, né? E ele não só deixa de perseguir os seguidores de Jesus, como também se torna um seguidor de Jesus que trabalhou com afinco, com dedicação até os últimos dias da sua existência. Meus caros amigos, o que temos a falar sobre o conhecimento do futuro são esses conceitos, mas todos nós devemos estar atentos que se algo relativo ao futuro for importante para a existência de cada um de nós, o conhecimento de algum determinado acontecimento, antes de que ele ocorra, se esse acontecimento se essa revelação for importante para a nossa trajetória existencial, naturalmente, essa revelação irá ocorrer. E cabe a nós, de posse dessa revelação, fazermos as escolhas mais adequadas para agirmos com um comportamento ético elevado. Pois não, Guilherme? E é importante, Marcelo, me corrija se eu estiver errado, né? Existem algumas pessoas que têm o tempo como uma quarta dimensão. Então, é como se a gente estivesse vivendo aqui no tempo presente, mas que o nosso futuro em algum lugar já aconteceu e que o mundo espiritual tem acesso a isso, né? Acho que não é exatamente assim como funciona, mas independente disso, o que é importante dizer é assim, a revelação do futuro, ou seja, por exemplo, no caso de um avião que já sabemos que vai ter um acidente por conta de uma necessidade de um desencarne coletivo, como a gente tinha falado antes, né? Aquelas pessoas que eventualmente não são para estar naquele voo, são inspiradas a, por algum motivo, não viajar, né? Quantas pessoas que a gente vê que contam depois, eu não sei o que aconteceu, eu tive uma dor de cabeça à noite, né? Então, a espiritualidade toma conta de retirar daquele voo a maior parte das pessoas que realmente não necessitam estar ali. Então, não é que exista uma visão desse plano onde já as coisas aconteceram. Não. Como já é um evento programado, eventualmente até antes daqueles espíritos encarnarem, para acontecer, então a espiritualidade, sabendo daquilo, tenta fazer aquilo acontecer da forma mais limpa possível, ou seja, só com aquelas pessoas que estão programadas para viver aquela experiência, né? E vai fazendo a seleção, né? Isso, e vai fazendo essa seleção, não é isso? Exatamente. E esse exemplo que você deu, que nós comentamos em programas anteriores, realmente mostra essa mão ou essa atenção que a espiritualidade superior, que os engenheiros siderais
que acompanham a trajetória de todos nós, acompanham, colocam na existência de cada um de nós para que tudo ocorra conforme, não só conforme o combinado, mas para que aquela lei que o Mestre veio nos ensinar, se cumpra. Ou seja, a cada um será dado de acordo com as próprias obras. Não é isso, José? Sem dúvida. É muito interessante observar que nós, os seres humanos, os espíritos encarnados nesse momento, é interessante, alguns, né? Obviamente, graças a Deus, não todos. É muito interessante observar, às vezes, como nós ou nos prendemos no passado, ou nos preocupamos demasiadamente com o futuro. Não é? Algumas coisas do passado nos atormentam. Não é? Alguns arrependimentos, ou algo que nós poderíamos ter feito melhor, ou alguma mágoa que nós trazemos, ou então aquela sensação de que eu poderia ter mudado e tal. Então, quase sempre a gente instala em momentos a nossa mente nesse passado, né, por algum motivo que nós guardamos de algo às vezes não tão bem resolvido, ou então nos atormentamos com o futuro. Né. Agora mesmo, no momento, nós temos uma sensação, a maioria das pessoas falando em termos políticos e sociais, eu senti que as pessoas têm um certo medo do que vai acontecer depois da Copa e tal, e tal, e tal. É como se a gente pudesse se adiantar a isso e fazer alguma coisa para impedir isso. Né? Mas a verdade é que nós não sabemos. E como os Espíritos nos dizem, quer dizer, se fosse dado para a gente saber cada passo que a gente for dar nesse sentido, nós soubéssemos o futuro, quer dizer, isso também criaria uma certa dependência. A gente não ia querer sair de casa, e olha que algumas pessoas fazem isso, quer dizer, não sair de casa sem antes consultar o horóscopo, né, para saber o que lhe espera no final do dia. Né? E isso, não poucas vezes, vira um vício. Vejamos o Velho Testamento. A situação antigamente, ela ficou tão complicada, e diz lá uma passagem, agora eu não vou me recordar, meus amigos, eu não quero errar, que, se eu não me engano, era Jacó que precisava, se eu não me engano, se eu estiver errado, por favor, me perdoe, mas um desses homens, grandes homens aí da Bíblia, ele precisava tomar uma decisão, e ele foi buscar o oráculo, né, para pedir conselhos ao espírito de alguém que já havia ido. E a situação... Eu acho, José Irmão, que você deve estar se referindo a um questionamento que o rei Saul fez a Samuel, que ele procurou a vidente de Endor. Sim, não, é uma passagem um pouco mais antiga, bem antes, né? Que logo depois vem aquela famosa passagem em que Moisés, isso já ainda é na época de Moisés, que Moisés se sente forçado a proibir, não é, o contato ou a evocação dos mortos. A evocação dos mortos. Porque isso se torna, é importante ler o capítulo inteiro, e nós vamos ver que isso se torna, naquela época, uma prática tão exagerada, né, e tão descabida, que ao ponto bom, qualquer decisão que eu vá tomar, eu vou invocar o espírito do meu pai, que já morreu, eu vou invocar o espírito de minha mãe para que ela venha me dar o conselho, não é? E nós sabemos que na maioria das vezes esses espíritos não vêm, mas vêm outros no lugar desses espíritos, não é? E Moisés sente-se forçado então a proibir esse tipo de ação, né? Que hoje é usado por muitos como, mas está proibido na Bíblia, tal. Quer dizer, havia ali uma situação de exagero, não é? E Moisés se sentiu forçado a fazer essa proibição, mas, não é? Tanto isso não era uma proibição geral, né, que o próprio Moisés se comunicava com espíritos. Né? Então, quer dizer, a mediunidade já estava presente. Mas Moisés proibiu o exagero, proibiu a forma, o mau uso, a forma como nós fazíamos, quer dizer, e se deixar hoje. Né?
se repete. Quer dizer, a gente quer invocar espíritos, quer entrar em contato com espíritos para que eles nos respondam ou nos deem a solução das coisas mais frívolas. E os espíritos nos dizem: nós não podemos fazer por vós o trabalho que compete a vocês mesmos. Quer dizer, há coisas que nós precisamos passar, que nós precisamos absorver e que nós precisamos experienciar para poder aprender. Não é? Nada vai substituir isso. Mesmo que nós possamos querer, né, o conhecimento futuro para evitar algo, tem coisa que realmente é inevitável. Então, José Irmão, essa proibição ela se encontra lá no famoso Deuteronômio 18. Né? E o Deuteronômio 18, o Moisés, quando proibiu a evocação dos mortos, ele proibiu com esse objetivo, ou seja, pelo mau uso que os hebreus faziam dessa evocação, como você bem relatou, né? Que para qualquer assunto fazia-se a consulta aos mortos. Ou seja, ninguém mais iria praticar o livre-arbítrio, né? Ninguém mais iria exercitar a vontade, ninguém mais iria cometer acertos, cometer erros, ninguém mais iria aprender com a própria experiência. E o que é, evidentemente, um erro grosseiro. Mas é verdade que muitos irmãos nossos de outras denominações religiosas que de nossa parte nós respeitamos e temos muito carinho e muita consideração, usam esse argumento do Deuteronômio 18 para mostrar que o fenômeno mediúnico é uma atitude equivocada. Então nós devemos fazer alguns comentários. Primeiro, que se Moisés proibiu a evocação, ou proibiu a evocação dos mortos, é porque essa prática existia, como existe de todos os tempos. Ela não deixou de existir simplesmente porque Moisés proibiu a evocação. Moisés, como legislador e como pedagogo do céu, o objetivo dele era que as pessoas fizessem bom uso das suas faculdades mediúnicas e não que fizessem a evocação por conceitos de frivolidade. E outra coisa que nós aprendemos com o nosso querido professor Severino Celestino da Silva é que, se Moisés proibiu a evocação dos mortos e está lá contido no Deuteronômio 18, por sua vez, o próprio Moisés, no capítulo 17 das anotações de Mateus, do Evangelho de Mateus, veio retirar essa proibição, uma vez que o próprio Espírito de Moisés, junto com Elias, participaram daquele fenômeno maravilhoso de transfiguração que se encontra descrito lá e que ocorreu no Monte Tabor, desvendando ou desmistificando aquela proibição que ele mesmo, Moisés, havia imposto àquela comunidade. Ou seja, cerca de 12 séculos após a sua existência, Moisés participa de um dos mais belos fenômenos mediúnicos descritos na Bíblia, tanto se considerarmos o Antigo Testamento como o Novo Testamento, ou, como seria mais apropriado, a primeira revelação e a segunda revelação. Após Moisés, tem vários fenômenos mediúnicos descritos no Antigo Testamento. Há esta consulta que o rei Saul faz à vidente de Endor para saber do espírito de Samuel o que aconteceria com ele e com suas tropas
que estavam sendo perseguidas pelos filisteus. E Samuel não só aponta os equívocos do então rei Saul, como profetiza que no dia seguinte, não só o exército de Israel seria abatido pelos filisteus, como também ele, Saul, seria morto. E é a profecia que ocorre. Ou seja, mais uma previsão, mais uma predição que a vidente de Endor, através da manifestação do espírito de Samuel, revelava ao rei Saul. Bem, vamos fazer mais uma pausa musical e em seguida retornaremos com mais uma revelação empolgante. E essa pausa vai ser com a música Angel, de Sarah McLachlan. Spend all your time waiting for that second chance, for a break that would make it okay. There's always some reason to feel not good enough, and it's hard at the end of the day. I need some distraction, oh, beautiful release. Memories seep from my veins that may be empty, oh, weightless, and maybe I'll find some peace tonight in the arms of the angel. Fly away from here, from this dark, cold hotel room, and the endlessness that you fear. You are prone from the wreckage of your silent reverie. You're in the arms of the angel. May you find some comfort here. So tired of the straight line, and everywhere you turn, there's vultures and thieves at your back. The storm keeps on twisting. Keep on building the lies that you make up for all that you lack. It don't make no difference. Escape one last time. It's easier to believe in this sweet madness, all this glorious sadness that brings me to my knees in the
que eu encontrar com ele. Mas, bem, então, dando continuidade ao nosso estudo aí do conhecimento do futuro, que é o capítulo que estamos estudando relativo à lei de liberdade, nós vamos nos recordar também do nosso querido apóstolo João, o discípulo amado, João, depois foi traduzido para o latim como Giovanni, e Giovanni significa jovem, por isso que é Giovanni, né? E o nosso querido João era o mais jovem dos discípulos do Mestre. E por ser o mais jovem, certamente Jesus lhe tratava com mais carinho, com mais atenção. Por isso que em muitos evangelhos nós vamos encontrar a expressão, o discípulo que Jesus amava. Como se Jesus não amasse os outros discípulos. Logicamente que amava a todos com a mesma intensidade. Mas, devido ao fato de ser o mais jovem, certamente lhe dava mais atenção, mais carinho, sem com isso significar que não amasse os demais discípulos. Mas João foi encarregado de escrever o último livro contido na Bíblia Sagrada, que é o Apocalipse. Apocalipse é uma palavra de origem grega que significa revelação. Apenas isso. Nós consideramos Apocalipse como o fim do mundo, que o mundo vai acabar. E não é bem assim. Apocalipse, voltamos a dizer, é uma palavra de origem grega que significa revelação. Em hebraico, o termo é risaion. Risaion significa visão, mas visão no sentido espiritual. Bem, nós agradecemos ao professor Severino Celestino que compartilhou conosco esses conhecimentos. Daí a razão que estou passando também esses conhecimentos. Por que o Apocalipse foi escrito por símbolos? João escreveu o Apocalipse já com idade bastante avançada, por volta dos seus 80 ou mesmo 90 anos de idade. Foi o discípulo que mais viveu, o discípulo de Jesus que mais viveu. João foi encarregado de escrever o Apocalipse e escrever de maneira simbólica, porque a partir do ano 60, as perseguições aos cristãos se intensificaram. E se João escrevesse de maneira aberta, como, por exemplo, nós vamos encontrar algumas previsões escritas pelo Mestre Jesus e que se encontram no capítulo 24 das anotações de Mateus, essas anotações de Mateus estão escritas de maneira clara, de maneira cristalina. Mas João teve que escrever de maneira simbólica, justamente para ocultar dos perseguidores os conceitos lá emitidos. E um desses conceitos, que para mim é muito marcante, muito significante, é a identificação da besta apocalíptica. Não só a identificação, como corrigindo, né? A identificação da besta apocalíptica apenas. E lá no Apocalipse nós vamos encontrar que a besta do Apocalipse, ou a besta, proferiria blasfêmias por 42 meses. E o seu número é número de homem. 666. 666. Pois bem,
por que proferiria blasfêmias? E por que 42 meses? Proferiria blasfêmias porque ia contra os ensinamentos ou os mandamentos de Deus. E por que 42 meses? Cada mês na linguagem apocalíptica equivale a 30 anos. Cada mês equivale a 30 anos. Se nós multiplicarmos 42 vezes 30, vamos encontrar o produto de 1.260 anos. 1.260 anos. Cada mês na linguagem apocalíptica vale 30 anos. São 42 meses. Tá? É a simbologia que está por trás. Bem, no ano de 610, a Igreja Católica foi instituído o papado pelo imperador Focas. Ou seja, a Igreja uniu-se ao Estado. A religião uniu-se ao Estado. E nesse ano 610, podemos dizer que a Igreja deixou de ser perseguida e iniciou a marcha para ser perseguidora. E 1.260 anos depois, que é o ano de 1870, o Papa decretou que o Papa era infalível. Houve o decreto da infalibilidade papal. Isso ocorreu em 1870. Se nós subtrairmos 1870 de 610, vamos encontrar 1.260 anos. Pois bem, por que nome de homem? O seu nome e o seu número é número de homem e o número é 666. O Papa utiliza-se de 3 insígnias papais: Vicarivis Generalis Dei Incleris, Vicarivis Dei Cleri e mais uma terceira insígnia que agora me fugiu. Se nós fizermos uma pequena equação das 3 insígnias papais, a terceira é Vicarivis Filii Dei. Obrigado, Guilherme. Se nós fizermos uma pequena equação de cada uma dessas insígnias papais, todas elas, o número será 666. Vale a pena, evidentemente, fazermos uma explicação. Os nossos irmãos católicos, nós não estamos querendo fazer nenhuma crítica aos nossos irmãos de caminhada evolutiva de hoje. A Igreja Católica de hoje, principalmente no nosso país, é digna dos maiores elogios, uma vez que o trabalho exercido pela pastoral da criança, pastoral da terra, pastoral do idoso, é um trabalho de altíssimo nível e com os mais elevados méritos. Basta ver que o maior responsável pela diminuição acentuada da mortalidade infantil no Brasil é o trabalho desenvolvido pela pastoral da criança. E trabalho que até outro dia era comandado pela nossa querida Zilda Arnes, irmã do Paulo Evaristo Arnes, que de tanto fazer a caridade foi vítima do terremoto que ocorreu em Porto Príncipe, capital do Haiti, há cerca de 2 ou 3 anos atrás. Então, esta mulher excepcional, esta mulher marcante, desenvolveu um trabalho maravilhoso que contribuiu e tem contribuído com, não só com a diminuição da mortalidade infantil em nosso país, como tratamento para a correção da desnutrição.
Então, os nossos irmãos católicos, hoje, nada tem a ver com aquilo que foi feito de equivocado no passado. Basta vermos a história da Inquisição, a história das Cruzadas, que ocorreram nesse período de 1260 anos. Então, mais uma vez, somente vamos perceber algumas revelações que são feitas com a permissão de Deus, com determinada finalidade de aprendizado que vai se concretizar séculos e séculos depois. Ou seja, João escreveu por volta do ano 80, do ano 90 o Apocalipse. E a sua predição ocorreu quase 20 séculos depois. Então esse era o comentário que nós gostaríamos de acrescentar, né, sobre o conhecimento do futuro. E, mais uma vez, estarmos atentos para desenvolvermos as nossas aptidões, não só as nossas aptidões morais, como também as nossas aptidões intelectuais a serviço, não só a serviço da nossa individualidade espiritual, como espíritos eternos que somos, para progredirmos sempre, para aprendermos sempre, como também desenvolvermos essas nossas aptidões morais, desenvolvendo as mesmas virtudes morais da paciência, da coragem diante das dificuldades, dessas virtudes morais que todos devemos nos esforçar para desenvolver, como a doçura, como a compreensão, o perdão, a tolerância com as imperfeições dos outros, uma vez que nós necessitamos de tolerância com as nossas imperfeições, e assim por diante. Podemos ir para mais uma pausa, Guilherme? Ou você gostaria de fazer algum comentário? Vamos fazer uma pausa com a versão de Ave Maria, cantada pela cantora Sarah Brightman. Ave Maria.
Mais uma vez aqui retornamos, né? Mais uma vez, graças a Deus, dando continuidade ao conhecimento do futuro e ao estudo aqui, ou seja, o estudo aqui do Livro dos Espíritos na parte do conhecimento do futuro. E agora nós vamos dar uma analisada na questão 871, que Allan Kardec pergunta às entidades venerandas: uma vez que Deus sabe tudo, sabe igualmente se um homem deve ou não sucumbir em uma prova, desde então, qual a necessidade dessa prova, uma vez que ela não pode ensinar nada a Deus que já não saiba sobre a conta desse homem? E responde os espíritos do bem a Kardec: com isso queres perguntar por que Deus não criou o homem perfeito e realizado? Porque o homem passa pela infância antes de atingir a idade adulta. A prova não tem o objetivo de esclarecer a Deus sobre o mérito deste homem, porque Deus sabe perfeitamente o que ele quer, mas de deixar a esse homem toda a responsabilidade de sua ação, uma vez que tem a liberdade de fazer ou não fazer. Tendo o homem a escolha entre o bem e o mal, a prova tem por efeito o colocar em luta com a tentação do mal e lhe deixar todo o mérito da resistência. Ora, embora Deus saiba muito bem e antecipadamente se ele triunfará ou não, não pode em sua justiça nem o punir, nem o recompensar por um ato que ainda não foi praticado. Assim, entre os homens, por mais capaz que seja um estudante, por mais certeza que se tenha de ver-o triunfar, não se lhe confere nenhum grau sem exame, quer dizer, sem prova. Da mesma forma, o juiz não condena um acusado, senão por um ato consumado, e não pela previsão de que ele pode ou deve consumar este ato. Quanto mais se reflita sobre as consequências que resultariam para o homem o conhecimento do futuro, mais se vê quanto a providência foi sábia em ocultá-lo. A certeza de um acontecimento feliz o mergulharia na inanição, a de um acontecimento infeliz, no desencorajamento. Em outro caso, suas forças estariam paralisadas. Por isso, o futuro não é mostrado ao homem senão como um fim que ele deve atingir por seus esforços, mas sem conhecer o processo pelo qual deve passar para o atingir. O conhecimento de todos os incidentes do caminho diminuiria sua iniciativa e o seu uso de seu livre-arbítrio. Ele se deixaria arrastar pela tendência fatal dos acontecimentos, sem exercitar suas faculdades. Quando o sucesso de uma coisa está assegurado, ninguém se preocupa mais com ela. Essa questão que nós acabamos de ler aqui, meus amigos, a 871, ela é importantíssima na minha visão. Porque quase sempre
nós achamos que Deus está nos provando, até por um certo capricho divino, ou então que nós, através da prova, necessitamos, de fato, provar algo a Deus. E como a pergunta muito sábia de Allan Kardec, que com sua análise incrível e seu raciocínio agudo, pergunta, mas bom, se Deus é o início e o fim, se Deus está em todos os lugares, e se Deus conhece o coração do homem, por que o homem é necessário passar por alguma prova para provar algo para esse mesmo Criador? Ou seja, o Espiritismo hoje nos explica, a prova é necessária para o próprio homem, como está na questão. Nós devemos passar pelas dificuldades da vida, porque é até uma lei científica. Não é assim o que alguns cientistas nos dizem? Quer dizer, a natureza não se desenvolve sem dificuldade, não é? Eles usam outro termo, na verdade. A natureza não cresce, não dá saltos, não se desenvolve se ela não tiver uma onda contrária, se ela não tiver por onde crescer. Quer dizer, é aquela velha história da borboleta que se debate dentro da casca, quer dizer, o esforço que ela está fazendo é importantíssimo para ela fortalecer suas asas e depois dar voos mais altos. A criança que engatinha, todos os passos do bebê, quando ela vai se arrastando, quando ela vai engateando, quando ela se apoia na parede para dar os primeiros passos, todo esse processo anterior é necessário para ela fortalecer as perninhas, para ela desenvolver no raciocínio e assim por diante. Assim, exatamente, ganhar segurança. Então, assim são as provas para os homens e também as expiações, que são consequências naturais de nossas próprias ações. Então, isso vai nos fortalecer para que a gente possa continuar andando e a gente tenha condições de ir nos purificando através dessas experiências, através dessas provas. Porque o homem, na verdade, o espírito encarnado que somos nós, ele é antes vítima de sua própria consciência. O tribunal, na verdade, o julgamento ou alguma coisa desse tipo, está antes dentro de nós. Não vai existir ali um Deus dentro, em cima de um tribunal, esperando para julgar um ou outra pessoa. Isso vai acontecer por conta da nossa própria consciência. Ora, analisemos a situação dos espíritos mais difíceis. É importante lembrar, o livre-arbítrio, ele existe tanto encarnado quanto desencarnado, ou seja, tanto no mundo material quanto no mundo espiritual, na erraticidade. E há espíritos que escolhem manter-se numa situação difícil, mesmo depois do desencarne. Mas aí dizem, mas Deus permite que isso aconteça? Se Deus não permitisse, não seria livre-arbítrio. Mas qual é o castigo? Porque nós precisamos de uma punição, assim como nós exigimos mérito pelas nossas boas ações. Ora, a boa ação é boa por si mesma. Assim como o castigo, entre aspas, já é a própria consequência das nossas atitudes, porque esses espíritos se autoflagelam muitas vezes sem perceber. Quantas atitudes nós tomamos dentro de nossos vícios ou dentro de nossas más tendências que nós vamos sofrer as consequências depois. Mas Deus é tão bom que permite que essas ações sejam, na verdade, educadores de nosso próprio espírito. Então, como diz aqui a pergunta, como eu volto a repetir, uma pergunta maravilhosa que esclarece bem o raciocínio agudo de Allan Kardec, né? E aí o esclarecimento dos espíritos, quer dizer, a prova nada mais é do que uma prova para o próprio espírito. Quer dizer, nós devemos experienciar algo, e esse algo deve ficar muito claro para nós e absorvido pelo próprio espírito. Não é? Marcelo? Perfeito. Guilherme. Então, e você também me lembra, viu, José Irmão, que quando nós estamos diante de uma situação aflitiva, nós, infelizmente, devido à nossa imaturidade psicológica, nós temos mania de perguntar para Deus, por que comigo? Né? Por que comigo?
E, diante dessas situações aflitivas, nós devemos começar, pelo menos, a perguntar para Deus, a fazer duas outras perguntas. Primeiro, por que comigo não? Por que não comigo? Ou seja, é só com o meu vizinho? Nós devemos nos lembrar que o vizinho do nosso vizinho sou eu. Então, a gente acha que o câncer, por exemplo, vai acontecer só no vizinho, só com o nosso vizinho que vai ter caso de câncer. Mas a gente se esquece que o nosso vizinho também muitas vezes pensa assim. E quem é o vizinho do nosso vizinho? Somos nós. Então, primeiro, por que comigo não também? E a outra pergunta que devemos aprender a perguntar para Deus é o que devemos aprender com essa situação aflitiva. Porque o objetivo, como o Kardec fala, não é mostrar para Deus se nós somos capazes de sucumbir ou não, mas mostrar para nós mesmos que nós aprendemos com aquela experiência e que nós conseguimos superar. Inclusive, além de aprender com as experiências boas e ruins, lembro que tem no livro Os Mensageiros, falando que a pessoa encarnada, e enquanto encarnada, enquanto acordada e consciente, nas suas orações fazia determinadas solicitações, e ela, quando desdobrava à noite, ao conversar com o mundo espiritual dizia para ela: escuta, mas você, enquanto está consciente, você só está pedindo coisa que não vai ser boa eventualmente para você, não faz parte das provas que você está pedindo, né? Então, isso é uma pessoa que está relatado lá nesse livro. Então, uma coisa importante... Possuía méritos. E possuía méritos. Então, é importante para a gente também, na hora de orar, não que isso vá mudar muita coisa, mas pelo menos entender que às vezes nós não somos atendidos em alguma oração para o nosso bem. Ainda que o bem seja através de uma prova que nos cause um mal imediato, mas na jornada mais longa, aquilo ali vai trazer esse aprendizado que a gente está falando e que vai fazer com que a gente de fato evolua, né? Isso me faz lembrar muito uma passagem bíblica do Velho Testamento que muito nos ensina. Quer dizer, a história de Jó é de uma beleza singular, né? Ela é incrível. Quer dizer, Jó tinha tudo na terra, era um homem bem sucedido, tinha filhos saudáveis, tinha uma casa farta, aí tem toda a descrição, um número de camelos, tinha um número de servos e assim por diante, né? E quando o demônio caminha, diz lá a palavra, né, que caminha pelo povo de Deus, e o Criador diz, de onde tu vens? Ele fala, venho dos arredores da terra. E o Criador pergunta, tem visto o meu servo Jó? Ele diz, mas também Jó é fiel, porque tu o arrodeia de bens, né? Exatamente, ele tem casa, ele tem filhos saudáveis, né? Tire, pegue, tome pelo lado material, né? Tire a casa de Jó, tire os seus bens, tal, que verá se ele não amaldiçoa seu nome. E Deus permite isso. Então vá e tire, mas não toque em sua saúde, né? Não toque. Então vem uma ventania, destrói a casa, leva os camelos, há um incêndio em suas plantações e tal. E aí vem os servos e falam para Jó, né? Olha, você perdeu tudo e tal. E ele fala uma coisa que é maravilhosa. Ele diz, Deus deu e Deus pode tomar. Ele não amaldiçoa o nome de Deus, porque ele tem a consciência que tudo pertence ao Criador, que está em nossas mãos por empréstimos. E aí quando diz a palavra alegórica, né? E o demônio volta lá, e novamente o Criador pergunta, tem visto o meu servo Jó? E o demônio fala, mas ele não era apegado aos bens materiais. Lógico que eles não falam com essa palavra, né? Tá lá, eu estou interpretando.
tire os seus filhos, né? Toque em sua carne para ver se ele não vai, né, amaldiçoar. E Deus permite, né? Os filhos, na verdade, os filhos morrem junto com a tomada da propriedade. E ele fala, bom, vai ver que ele não tinha muito amor pelo filho, ou então não era muito apegado aos bens materiais, mas toque em sua carne, né? E Deus diz, vá, eu permito, mas não tire a sua vida. E aí várias doenças, né, se espalham pelo corpo de Jó, ele raspa a cabeça, entra em desespero, e a mulher diz para ele, não vês que só desgraça aconteceu na sua vida? Amaldiçoa logo o nome de teu Deus. E ele diz, eu vim pelo ventre de uma mulher, uma passagem muito bonita, e Deus me deu a vida, e ele também pode tomar, e permanece em sua fé. Então, é algo, uma história que nos ensina muito. Quer dizer, nós temos o costume de quando tudo vai bem, de quando nós estamos jovens, de quando estamos na plena, no auge, na força plena do nosso corpo físico, a gente tem o costume às vezes até de esquecer um pouco do Criador, esquecer um pouco de Jesus. Mas basta que venha uma dificuldade, basta que venha uma doença na família, para a gente mostrar toda a nossa fragilidade, para mostrar como algumas vezes nós somos fracos, não é? Na maioria das vezes, infelizmente, e para que a gente pergunte, né, como o Marcelo disse aqui, por que isso comigo? Por que o Senhor está fazendo isso comigo? O que eu fiz? Eu devo ter tacado pedra na cruz e assim por diante. Quer dizer, a nossa fé ela é maravilhosa enquanto nós estamos de barriga cheia, estamos bem. Mas quando vem as dificuldades, quer dizer, André Luiz nos fala, não é? Que falta trabalhadores às vezes, porque às vezes nós nos dedicamos à seara espírita e nos achamos privilegiados. E quando vem a prova, esse trabalhador é o primeiro a recuar. E André Luiz, sem entender, diz, mas poxa, ele que tem o estudo, ele que tem o treino espírita, se acha privilegiado, quando na verdade, não poucas vezes, Jesus conta com ele para dar o exemplo, para ter essa força, e ele recua. Sim, querido Guilherme, pode ir. E é só completar que, inclusive, é por isso que tem não o ditado, né, mas assim, a maneira de dizer popular, assim, pô, o cara tem a paciência de Jó. Exato. Né? E exatamente vem daí. E você está falando uma coisa que está me chamando a atenção, que é assim, enquanto está tudo bem, a gente vive muito bem, obrigado, mas esse obrigado não acontece. A gente é muito pouco grato. E quando vem a primeira dificuldade, aonde talvez até deveríamos também agradecer pela dificuldade, sim, a gente desconjura, xinga, reclama, né? E às vezes até abandona o Deus por conta de achar que aquilo ali não pode ser uma coisa boa pra gente. Né? Exatamente. André Luiz completa dizendo que as dificuldades, que as dores nada mais são do que oportunidades sublimes de elevação. Oportunidade que quase sempre nós mal barateamos, nós perdemos por conta ainda da nossa fragilidade e de nossa falta de maturidade. Nós deixamos passar, nos afastando, nos revoltando, nos afastando da oportunidade de trabalho que Jesus nos está dando. Né? Bem lembrado, meu caro José Irmão, e eu gostaria de lembrar a todos os companheiros uma história que sempre, para mim, é muito tocante, de uma mãe que procura o Chico Xavier, levando o seu filho adolescente de cerca de 13, 14 anos de idade, portador de cegueira, surdo, mudo, já tendo sido submetido à amputação dos seus membros superiores, ou seja, já não possuía os 2 braços, e a mãe procura o Chico e pergunta para o Chico, Chico, o meu filho se encontra nessa situação, cego, surdo, mudo, sem os 2 braços, e os médicos estão dizendo que ele precisa ser operado das 2 pernas, as 2 pernas devem ser retiradas. Já pensou? O que é sofrer uma situação dessa? Aí o Chico faz uma consulta com o Emmanuel, e o Emmanuel afirma ao Chico, dizendo, Chico,
diga à mãe que os médicos estão corretos e o filho deve ter os 2 membros inferiores amputados. Pois bem, ele explica para a mãe que deve ser amputado, e mais do que isso, vem a explicação do porquê de todo esse sofrimento daquele adolescente. Ou seja, nas suas últimas 20 encarnações seguidas, ele se suicidou em todas elas, com aquele adolescente. Se ele não tivesse as pernas amputadas, ele usaria as pernas para se atirar de um precipício e, uma vez mais, culminar com mais um suicídio. Ele mesmo, arrependido de todas essas provas que ele havia infligido a si próprio nas 20 encarnações anteriores, solicitou dos benfeitores espirituais que tivesse todas essas deficiências para que ele pudesse evitar de cometer uma vez mais o suicídio. E através da amputação das suas pernas, como os médicos haviam proposto, ele pôde passar por essa existência sem se suicidar. Então vejam vocês o que é o resultado das nossas escolhas. Meu caro Guilherme, estamos caminhando aqui para o final. Gostaria de fazer as despedidas de mais este encontro que para nós foi muito útil, e gostaria de desejar aos nossos ouvintes que esses conceitos possam ser úteis para toda a nossa caminhada evolutiva. Um abraço, José Irmão, um abraço, Guilherme, as suas considerações. Quero agradecer pela oportunidade de estar aqui nessa atividade, nesse trabalho maravilhoso. Fiquem com Deus, tenham uma ótima noite ou um bom dia, dependendo do horário que vocês vão ouvir essas informações, e que Deus abençoe a todos. Bom, boa noite a todos. Lembrando que estamos aqui então terminando a lei da... Falamos agora da Lei de Liberdade, e a partir do programa da próxima sexta-feira vamos entrar na Lei de Justiça, Amor e Caridade. E então fiquem vocês aqui com uma música de Andrea Bocelli chamada Time to Say Goodbye. Sogno all'orizzonte mancano le parole. Sì, lo so che non c'è luce in una stanza quando manca il sole. Se non ci sei tu con me, sì. Le finestre mostrano tutto il mio cuore che è acceso. Chiudi dentro me la luce che ho incontrato per strada. Time to say
lontana, sogno all'orizzonte, manca le parole. E io sì lo so che sei con me, tu mia luna, tu sei qui con me. Mio sole, tu sei qui con me, con me, con me, con me. Time to say goodbye. Paesi che non ho mai veduto e vissuto con te. Adesso sì, vivrò con te.